Agora sim, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entramos de forma definitiva, pedindo a você aí que à medida que você for entrando, deixe aí a sua sinalização de como está o som e a nossa imagem. Voltando à nossa brincadeira do momento anterior, a imagem nunca é a melhor, mas é o que temos para o momento. Deus abençoe a vida de cada um de vocês esta manhã, este dia que o Senhor fez. Bom dia, irmãdeira. Acreditamos aí que o nosso irmão Flávio também esteja junto à nossa irmã assistindo este momento. Pedir a você que, para facilitar, que já estiver entrando aí, vá abrindo a sua Bíblia no Salmo 96 e depois no Salmo 150, esses dois textos que estaremos usando nesta manhã. Salmo 96. Bom dia a todos. E Salmo 150. Bom é poder estar junto a você, mesmo que de forma digital, presencial, mas não fisicamente, mas ainda temos essa condição. Rogando a Deus as bênçãos sobre a sua família, sobre a sua casa, pedindo a Deus que seja um domingo de bênção, um domingo alegre, a presença do Senhor. Então estaremos dando início a esse momento para que a palavra do Senhor seja ministrada aos nossos corações e queremos orar neste momento, pedir a Deus que nos ajude a entendermos aquilo que Ele tem para nós nesta manhã, entendermos aquilo que Sua palavra trará aos nossos corações. Oremos. Pai, nós louvamos o Teu nome e queremos Te agradecer por este rico momento que o Senhor nos dá a oportunidade de aproximarmos da Tua palavra, podermos ler e pedir, ó Deus querido, a iluminação do Teu Santo Espírito para os nossos irmãos, que o nosso coração esteja voltado única e exclusivamente para entendermos e praticarmos a Tua palavra, que o nosso coração esteja sossegado e que, entendendo, ó Deus querido, a Tua boa vontade nas nossas vidas, possamos sair e praticar o amor neste tempo que é tão difícil para nós, mas que continuamos necessitando de pregar a Tua palavra. Em Cristo que oramos. Amém. A palavra de Deus nos diz no Salmo 96, abra aí a sua Bíblia, você que ainda não sabia o texto. Salmo 96, esse é um texto que nós estaremos lendo para iniciarmos esse momento. E diz a palavra do Senhor: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome.
Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegre-se os céus, e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Palavras do Senhor. Este que é um salmo que tem sido cantado ao longo do tempo, e a intenção aqui é dizer da musicalidade do salmo. Nossos irmãos já gravaram Vencedores por Cristo, nosso irmão Ademar de Campos e muitos outros já cantaram este salmo de forma musicada, e eu não tenho essa facilidade, né? Tenho falado aqui em casa com meus filhos e minha esposa sobre esta rica possibilidade que as pessoas têm de tocar, e eu não toco, né? O instrumento que toco, que comecei a tocar, não dá para cantar sozinho. Bateria e voz não combinam sozinhos, né? Pelo menos ao nosso ver. Mas se fosse um violão, um teclado, seria mais fácil. Mas você que conhece essa letra de forma cantada, imagine aí como se nós estivéssemos cantando. Cantai ao Senhor um cântico novo. E cantar ao Senhor um cântico novo, passando rapidamente por uma palavrinha no texto, cantar ao Senhor é algo interessante, porque cantar ao Senhor, para muitos, pode se entender que seja somente no momento de alegria, no momento de festa. Não, mas cantar ao Senhor também no momento reflexivo, no momento de que nós não estejamos vivendo os melhores dias, mas não nos esqueçamos de que o Senhor é quem é o único digno de receber honra, glória e louvor. Então, para você que tem aí na sua casa a felicidade de ter um tecladista, um violonista, alguém que toque, tiver oportunidade durante esse dia, eleve ao Senhor a sua voz e cante esse cântico, adorando ao Senhor, para que a nossa igreja também esteja exercitando esta que é a adoração ao nosso Deus. Temos na nossa rede de amigos, e ela está sendo compartilhada com muita gente, e nós temos pessoas que são próximas à palavra do Senhor, são irmãos na fé, e outros que não fazem não têm a mesma felicidade ou a mesma alegria de falar da mesma fé, mas que também são pessoas que temem a Deus. Nós queremos deixar aqui a nossa gratidão pela sua presença, pelo seu comportamento de estar junto a nós. Confesso aos irmãos que tem sido dias difíceis, e os nossos motivos de oração têm invadido a nossa casa, mesmo que a gente não queira, mesmo que nós não tenhamos conhecimento de tudo, algumas notícias chegam até nós. E como falo dos meus amigos que pertencem, que têm outros caminhos de fé, estou exatamente falando sobre a Igreja Católica, que em alguns lugares do Brasil, precisamente num lugar do Brasil, foi impedido de abrir os seus templos para fazer as lives. E esse é um momento sensível, meus irmãos. E o nosso reverendo Augusto Nicodemos, lá na cidade dele, veio a público pedir para que a igreja esteja orando, para que a igreja esteja intercedendo a Deus, porque o prefeito de lá decretou a impossibilidade da abertura dos templos até para as lives. E os nossos irmãos precisam de ter essa liberdade, que é nos garantida pela nossa Constituição, que é nos garantida, e isso precisa ser de forma bem clara, entendido, para que nenhuma das partes, para que ninguém seja tolhido no seu direito de culto, no seu direito de adorar ao Senhor. Nós respeitamos as leis, nós estamos fazendo conforme tem sido pedido, os locais onde estão sendo colocados a impossibilidade de trânsito, de comércio, a igreja tem obedecido, mas nós não podemos nos calar.
nós precisamos levantar a nossa voz, porque se nós nos calarmos, se nós nos, eu diria, frustrarmos, se nós nos acovardarmos, as coisas podem ficar mais difíceis e a nossa intenção é de adorar a Deus. Nossa intenção é de cultuar ao seu nome e nós não podemos arredar pé. É uma fala mais difícil, mais complicada de ser dita, mas a igreja precisa estar unida, a igreja precisa estar forte para que tenhamos os nossos direitos respeitados. Dito isto, né, cantem ao Senhor, como nós já falamos, use o Salmo 96, adore ao Senhor, mas a palavra para nós nesta manhã está registrada no Salmo de número 150. Convido você a abrir a sua Bíblia. É o fechamento dessa quarta sessão do Salmo. João Ferreira de Almeida decidiu colocar como título aí Doxologia Final. E o texto diz para nós: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua som de trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo o ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Palavra que direciona todos os princípios dos versos, como numa música, trazendo uma métrica para nós, fala sobre louvar ao Senhor. E nessa introdução a gente pode pensar então o que é louvar. Louvar, numa tradução direta, numa colocação de fácil entendimento, é bem dizer. Tudo que nós quisermos louvar tem que passar pelo bem dizer, tem que falar alguma coisa boa sobre aquilo, sobre aquele alvo de nossa fala. Então, louvar, que traduzido para nós, melhor dizendo, é bem dizer, é entender que há qualidade. Nós louvamos a Deus pela vida de um cozinheiro, de um chefe, quando um prato está sobre nossa mesa e nós agradecemos por este alimento. Porque nas misturas dos temperos e dos alimentos surge um grande prato. Nós louvamos a alguém, a um grande costureiro, a um grande estilista, quando ele desenha uma roupa e quando ele, através da sua prática diária, desenvolve e nós tenhamos então uma roupa sob medida. E aí nos sentimos bem e devemos bem dizer aquele que fez a obra. Nós bendizemos, nós louvamos as pessoas quando reconhecemos os atos bons e as qualidades destas pessoas. E quanto ao nosso Deus? Louvar a Deus. Aí o salmista então nos chama para atentarmos para isto. Num primeiro bem dizer a Deus, fala sobre louvar a Deus no seu santuário. Para muitos, santuário aqui pode transmitir a ideia do templo físico, das paredes. Louvar a Deus no seu santuário, no firmamento, obra de seu poder. Mas o que nós entendemos do texto bíblico, da palavra completa, o melhor templo construído pelo Senhor somos nós mesmos. Nós somos obras das mãos deste Criador. E agora que entendemos que fomos uma obra boa, uma obra tranquila, eu iria dizer perfeita, mas nós fomos alcançados pelo pecado e essa perfeição se foi com a chegada do pecado das nossas vidas, mas nós não perdemos a essência de sermos construção desse Deus. Nós não perdemos a essência de sermos feituras deste Deus. E por sermos feituras deste Deus, precisamos ser santuários da habitação desse Deus. Nesta casa, neste santuário, que vai habitar as boas obras de Deus. Entendamos que já fizemos uma colocação, esse santuário foi manchado pelo pecado,
mas ainda há em nós o reflexo daquilo que é a boa mão do nosso Deus. Porque quando lá no Gênesis, ele fazendo todas as coisas, ele chama a sua presença, ele chama a realidade, dizendo haja luz, haja terra, haja mares. Ele vai construindo todas as coisas. E quando ele então, na pessoa da Trindade, diz façamos o homem, e ao compor, como se pudéssemos dizer, uma bela canção, quando compôs, fez em nós uma grande peça, ele diz, e viu Deus que era muito bom. Então, você, por ser obra de Deus, por ter um direcionamento que é adorar a Deus, e por se cumprir em nós aquilo que Deus planejou, nós devemos adorar a este Deus. Devemos bendizer a este Deus. Só lá na igreja, pastor? A igreja está fechada, o templo está fechado. Não, o santuário é você. Você é o palco onde Deus quer ser louvado, bendito. Por onde você passar, as pessoas precisam ver a presença real de Deus nos seus atos. Bendizei ao Senhor nos seus atos, para que, como santuário do Senhor, as pessoas que o cercam possam entender a palavra de Deus de forma clara, límpida. E entendendo, através do seu testemunhar, através do seu falar, através do seu levar a conhecer a Deus, essas pessoas, através da sua palavra, eles também sejam um palco para adoração e também bendigam o nome do Senhor. Mas o texto continua, louvai-o pelos seus poderosos feitos. Então você louva a Deus pelo que ele fez, você, que ele criou. E por mais que tentem trazer para nós teorias diferentes da criação, e aqui não é palco, não é momento para isto de haver um confronto entre o entendimento de criação e evolução. Não, nós somos o crente, o cristão em Deus. Todos eles são criacionistas, ou seja, todos nós viemos de uma mesma fonte, Deus criando todas as coisas. Agora aqui sou santuário e entendo isto, preciso louvar a Deus pelos seus poderosos feitos. Pastor, às vezes eu não consigo ver feitos do nosso Deus. Abra a janela de sua casa. Hoje o sol está bonito, né? Está forte. Mas abra a janela da sua casa e observe os feitos do Senhor. Abra a janela dos seus olhos, e o texto de Mateus diz que se seus olhos forem bons, tudo ao redor será bom. Mas se seus olhos forem trevas, quão grandes trevas serão. Então você precisa olhar para os poderosos feitos do nosso Deus e ver com o coração, com a janela da alma, que são os nossos olhos, com alegria, crendo que ele fez todas as coisas. Ao contemplar a nascente de um rio, ao contemplar uma semente que, plantada na terra, germina, cresce e floresce, ao observar a alegria de uma criança, ao ver o entendimento de alguém que na melhor idade ainda traz sorrisos, só o nosso Deus pode criar uma coisa dessa, um entendimento deste. Então você precisa olhar os poderosos feitos do Senhor, e eles são muitos. Se você abrir os olhos e olhar para fora, você verá. Mas se você ainda assim tiver dificuldades de olhar para fora, de olhar o entorno, faça uma introspecção, faça uma visão para dentro daquilo que tem dentro de você. Seu coração também é palco da criação. Seu coração também é palco do nosso Deus ser bendito. Para que, entendendo a vida, você, nas suas atitudes, louve a Deus. Mas ele prossegue. Louvai a Deus na sua muita grandeza. Permita-me pular esta explicação. E na contextualização eu voltarei a falar sobre a grandeza do nosso Deus, numa experiência que tive com um dos meus filhos. Louvai ao som da trombeta.
Louvai-o com saltério e com harpa, ou seja, bendiga o Senhor com a musicalidade que há no teu coração. Ah, mas pastor, eu não sei tocar nenhum instrumento, eu sou como o Senhor que não toca nada para acompanhar, a minha voz é desafinada, eu não sei nada de métrica, eu não entendo nenhuma questão daquelas claves que eu vejo nas partituras, eu não sei o que é esta música. Quem te disse que Deus está preocupado com a tua afinação, com o teu conhecimento de música? Louvai ao som da trombeta, louvai com o saltério e com a harpa, mas acima de tudo louvai ao Senhor com a sua inteireza de vida, com o seu coração. Que os seus atos possam refletir a grandeza de Deus, e que afinado ou desafinado, e que bonito ou feio no conceito dos outros, você possa louvar a Deus com a musicalidade que há no seu coração. Este é o convite do Salmo, porque ele vai daí em diante falar também de outros instrumentos. Louvai a Deus com adufes e danças, louvai com instrumentos de cordas e com flautas, ou seja, tudo que tiver ao seu alcance, louve ao Senhor. E se você não tiver nada ao seu alcance, também louve ao Senhor. Louvai ao Senhor com símbolos sonoros, louvai ao Senhor com símbolo retumbante. Todo ser que respira. Aqui você se enquadrou, aqui eu me enquadrei, aqui nós estamos juntos. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Tá vivo? Tá difícil, eu sei, tá difícil. Tá complicado? Tá complicado. Mas ainda está vivo? Tá respirando? Tá podendo pensar? Tem raciocínio livre ainda na sua cabeça, na sua mente? Então louve ao Senhor. Uma canção que a irmã Marli Botelho gosta muito lá na nossa igreja, acho que é da Cassiane, né? Tá chorando louve, tá sofrendo louve. É assim diz a letra da canção? Se não me engano, acho que é da Cassiane. Então, meu irmão, independente de qual seja o motivo, louve ao Senhor. Esta é o nosso pensamento para a explicação desse texto. E agora, permita-me, como sempre, uma aplicação bem rápida. Nós não iremos muito longe. E quando eu dizia para você que eu saltaria aqui no texto para falar da grandeza de Deus, num desses momentos difíceis que a gente enfrenta, que a gente encara, eu estava na cozinha de minha casa, ou melhor dizendo, na cozinha do meu apartamento. Minha esposa talvez estivesse no estágio nesse dia, não lembro, mas eu estava com os 2 meninos sozinho em casa. E aí, meu filho Caio Fábio saiu lá do quarto. A igreja já conhece essa história, eu já falei sobre essa história com a igreja, mas agora veio ao meu coração e ela precisa ser replicada agora neste momento. E o meu filho começou a falar de um assunto, imagina um assunto sem pé nem cabeça para você, quando ele começa. E o meu filho começou a falar da nossa importância, das nossas coisas, da nossa casa. E ele disse: pai, tem muita coisa que é grande aqui dentro de casa, mas cabe dentro desse apartamento. O nosso apartamento tem o seu tamanho, mas ele cabe dentro de um bloco. O nosso bloco tem o seu tamanho, ele é grande, mas ele cabe dentro de um condomínio. E aí assim, ele foi seguindo com o raciocínio e eu prestando atenção. E ele falou: o nosso condomínio é grande, mas cabe dentro de um bairro. O bairro é grande, cabe dentro de uma cidade. A cidade é grande, mas cabe dentro de um estado. O estado é grande, cabe dentro de um país. E o nosso país é grande, não é, pai? E eu tinha que concordar com o que ele estava falando, sem saber onde ia dar o raciocínio do menino. Nosso país é grande, pai, mas cabe dentro de um continente. Nosso continente é grande, mas cabe dentro da Terra. E a Terra, pai, com toda a sua extensão de águas e terras, é muito grande, mas cabe dentro de uma galáxia. E aí ele termina com chave de ouro. E nesse momento eu já estava, como vocês me conhecem, eu já estava chorando. Ele falou: pai, tudo é muito grande. O planeta é grande, a galáxia é grande, mas tudo cabe na mão de Deus. Tudo está no controle de Deus. Naquele momento meu coração ficou acalmado, minha alma ficou em paz, porque eu vi o tamanho do Deus, exemplificado nas palavras de uma criança, de um pré-adolescente, mas que naquele momento encheu meu coração de vitalidade, de vontade, de desejo de louvar ao Senhor, de adorar ao Senhor por tudo que Ele fez, e por tudo que Ele faz e por tudo que Ele irá fazer. O nosso Deus é grande, sim. Ele não tem como se medir
Ele é maior do que todas as nossas angústias e aflições. A palavra de Deus nos diz que o tamanho do nosso Deus, por ser imensurável, não ter como nós avaliarmos o seu tamanho, ele diz que as estrelas do céu, e há cientistas que diz que a ciência diz que existem mais estrelas no céu do que grãos de areia na terra ou no mar. Pensa num Deus grande. Pensa num Deus que sustenta todas as coisas. Pensa num Deus que conhece o teu coração, meu amigo. Pensa num Deus que conhece a tua vida. E as estrelas, ele as chama pelo nome. Nenhuma delas é esquecida ou deixada. Ele governa todas as coisas. Ele está no controle, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, no controle, na sala de controle da terra. Talvez você tenha dificuldades. Eu também as tenho. Se fosse dividir com você, um dia seria pouco. Temos momentos em que, firmes no Senhor, oramos pedindo a Deus que esse tempo passe logo, essa epidemia ou pandemia, sei lá como se chama esse negócio, passe logo, a gente volte a cultuar. Mas ainda ontem, conversando com um presbítero amigo, falava sobre algumas condições. Você pegar uma criança, pega aí uma criança de sua casa, da sua família, e diga para ele, fica firme. Existe um tempo para estarmos livres de novo, para sairmos de nossa casa, irmos à escola, voltarmos ao dia, podermos frequentar a academia, natação, escolinha de futebol, tudo que uma criança pode fazer. E a esperança dele é uma. A esperança dele é ter uma direção. Mas se você pegar uma pessoa da melhor idade, aí com seus 95, 96 anos, e for explicar isto, ele vai querer que esse negócio acabe um pouquinho mais rápido, esse tempo seja acelerado para que ele volte mais rápido, enquanto há a possibilidade de ter comunhão com a sua família, com seus negócios, com o seu trabalho, e poder estar caminhando. Mas nós não sabemos. Nós estamos diante de uma situação que a gente não sabe o que virá nos próximos dias. Mas Deus sabe, Ele está no comando de todas as coisas. E o que Ele nos chama a fazer nesta manhã? Vinde, vamos louvar ao Senhor. Vinde, vamos adorar ao Senhor. Independente de qual seja a situação. E tenho visto também muitas, sim, inúmeras lives, né? Não dá para ver todas. Até porque se você sentar diante de um computador ou de uma televisão para assistir todas as lives, você não faz outra coisa, porque agora todo mundo faz live. Todo mundo faz, nós vemos aí os cantores seculares, todos eles, eu acho até interessante, acho que é bom, né? Todos eles mostrando seus talentos, fazendo lives, cantando, os palestrantes, os governantes, todo mundo vem. Estou com saudade da irmã Eva. Quem sabe, os bons entendedores entenderão. Todo mundo fazendo live, todo mundo falando alguma coisa, todo mundo trazendo informação. Cada um de um seu jeito, cada um na sua direção. E confesso que fiquei um pouco reticente, me sinto muito limitado diante dessa questão. Mas é bom saber que você está ao alcance da nossa voz e eu poder dizer para você, fica firme, isso vai passar. Fica firme, o Senhor está cuidando de você. Mas o que eu quero nesta manhã é muito mais que isto. Não é só falar de que isto vai passar. Eu quero que você entenda, eu quero que você aprecie com carinho a nossa fala diante da situação de que o Senhor precisa ser adorado, o Senhor precisa ser louvado, o Senhor precisa ser bendito nas nossas falas e atitudes, mesmo em tempo de dificuldades. Mesmo em tempos de lutas, nós precisamos adorar ao Senhor. E para tanto, eu preciso encerrar este momento dizendo a você que você tem qualidades para isso. Que você tem condições de fazer isto.
se eu que sou igual a você, vejo em você qualidades para exercer louvor e adoração ao nosso Deus em meio à condição, em meio a essa situação, muito mais do nosso Deus que está no trono. Louve a Deus com suas qualidades, com suas atitudes, para que todos aqueles que passarem por você vejam uma diferença. Tem muita gente trabalhando home office, uma palavrinha diferença, né? Diferente. Todo mundo, tem muita gente trabalhando de casa, podendo desempenhar os seus papéis, mas existem outros que são os chamados serviços essenciais, que mesmo com todo o cuidado, álcool em gel, máscara, todos os cuidados que se tem que tomar, estão indo enfrentar o risco. E para o crente? Para o crente existe um vírus pior do que o Covid-19. E tem, pastor? Tem. Para o crente existe um vírus do pecado que precisa ser combatido, que precisa ser apontado, que precisa ser perdoado em Deus. Mas para que ele seja perdoado, você precisa pedir este perdão, você precisa se aproximar de Deus e estar pronto a reconhecer o senhorio do nosso Deus e adorar ao Senhor. Então, use os seus talentos. Volto a dizer, se você toca, se você tange um instrumento, adore ao Senhor louvando. E nós temos visto e temos agradecido a Deus pela vida de muitos queridos nossos que têm essa possibilidade, né? Vemos talentos que estão aparecendo, que estamos aprendendo nesse momento de dificuldade, né? O Brasil virou um grande fabricante de máscara protetora. No momento em que as fábricas e os produtores ficaram em dificuldade, quanta gente não voltou para uma máquina de costura e foi fazer máscara para ajudar ao próximo? Quanta gente não está aí fazendo ligações, falando com outras pessoas para ajudar, para animar? Use o seu talento. Louve a Deus através do seu talento. Que nesta manhã você possa firme, adorar ao Senhor com as tuas forças, com tudo que você pode fazer. Porque o versículo 6 do texto que nós lemos diz: todo ser que respira, bendiga. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Que Deus nos abençoe, sua palavra nos alimente. Logo mais estaremos às 20 horas, se Deus assim nos permitir, novamente juntos, falando sobre a figura de Jairo, um homem que tinha tudo para desistir e estar longe, mas preferiu aproximar-se do Senhor e recebeu a sua bênção. Que Deus nos abençoe. Oremos mais uma vez. Pai, nós louvamos o teu nome. Queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder ministrar a tua palavra, de estar junto ao teu povo, mesmo que de forma digital, mas falando, ó Deus querido, acerca da tua palavra. Dá, Senhor, que entendendo aquilo que o Senhor tem para nós, possamos louvar o teu nome em toda e qualquer situação. Que as dificuldades, que as lutas da vida não venham nos intimidar, mas que estejamos prontos a louvar e adorar o teu nome, para que o nosso vizinho da esquerda, da direita, da frente e dos fundos possa saber que existe um Deus que está conosco, mesmo em meio a todas as dificuldades. Fique conosco nesta manhã, dá-nos um dia na tua presença, que seja um dia, ó Deus querido, diferente, mas não longe da tua proteção e da tua guarda, e certo do teu cuidado, possamos respirar adoração, possamos respirar louvor ao teu nome. É em Cristo Jesus que oramos. Amém.